Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram no dia de hoje? Super 4. Poxa, querido, Super 4 falhou, hein? Ei, lasqueira, Felipe, você história, você perde também, olha lá. Hoje foi aquele dia que foi muito falho. Falhou, mas falhou o quê? Pra você começar a criar julgamentos aí que nem sabe o que foi passando. Falhou, mas sabe o que falhou? Falhou porque você não estava lá. Não está junto com o meu time, crescendo, aprendendo. Todos os dias fazemos a mesma. Todos os dias executamos o mesmo pedaço. Todos os dias seguimos a linha de raciocínio. Sempre dentro de um jeito coerente, 3 vezes o tamanho. Dentro de uma análise muito sólida que é a principal. O contexto. O contexto. O contexto. Isso daqui que ponto, ponto, simples, nada mais, tá? Então, se você quer operar, se você quer aprender, estar junto com a gente, link na descrição desse vídeo, não perca mais tempo e parte hoje mesmo. Beleza? Eu quero te ajudar a pegar na sua mão e fazer evoluir, te fazer crescer, te fazer ter os resultados que você não está tendo. Simples assim. Você não tem o resultado que tanto almeja pelo conhecimento que você não tem, pela falta de disciplina emocional que você não tem, pela falta de gerenciamento que nem sabe precisa corrigir. Então, link na descrição desse vídeo. Não perca mais tempo, deixa aquele like, tá? Comenta, se inscreve aí no canal e vamos aqui aprender cada vez mais e mais. Movimentação do índice, vamos começar por ele. Eu tinha 3 estruturas hoje. Eu vou aqui com cada cor diferente. 1, 2 e 3. Qual que é a movimentação? Cima, você tinha um rompimento e estrutura de continuidade. Então você tinha esse fundo, este topo, o mercado estava mitigando com 2 oportunidades de compra. Então, estrutura de alta. Ponto 2, tá? Aqui, a movimentação final. Já ensinei isso para vocês. Podem usar isso como oportunidade. Você tinha essa estrutura que estava caindo, iniciando daqui e terminando onde? Você tinha toda essa estrutura aqui de queda, gerando para você uma expectativa de manipulação, gerar oportunidade. A partir dessa correção de 50% em continuidade. E estrutura número 3 era esse topo, esse rompimento. E era essa estrutura que deu continuidade. Mais curto, o preço simplesmente deu continuação. Você tinha a expectativa dessa manipulação com o preço retestando essas regiões mais interessantes para também. Felipe, qual das 3 que eu deveria utilizar? Faço e falo isso com a galera. Alguma coisa vocês têm que acreditar. O que eu vou acreditar? Aí é uma história que você precisa entender, usar a explicação que eu passo e fazer, repito, fazer a operação de tanto, tanto, estudou e estudou. Não adianta de nada eu passar tudo isso aqui para vocês, vocês veem a movimentação e cara, poxa, me ajuda a te ajudar. Ponto final. Então, essa aqui é a movimentação, tá? Eram esses 3 cenários. Poderia comprar aqui? Poderia, mas a abertura estabilizou essa compra. Poderia comprar aqui? Poderia, mas qual que foi o problema de compra aqui? Só a força como o mercado chegou. Sempre falei, movimento que vem agressivo, você não se posiciona. Felipe, a mínima de ontem era uma liquidez, eu poderia ser lá na mínima de segunda-feira? Poderia. Mas a depender de como você se posiciona. Primeiro, eu não gosto de marcar dias anteriores, só foco no dia atual. Segundo, se você marcou e não ficou atento no detalhe dessa gráfica. Então agora que eu vou apagar e vou focar no gráfico do 1 minuto, que é o gráfico que eu gosto, ou melhor, o gráfico diário. O que o preço fez? Topo, fundo. Tem correção nessa estrutura? Tem correção. Tem continuidade aqui? Não. Eu posso marcar uma nova estrutura aqui? Pode, mas não deu continuidade. Não vou inventar aqui explicação que deveria fazer.
que você viu no Instagram de fulano de tal. Aquele Zezão trader aqui, pega sempre as operações, dá certo, que isso, que aquilo, 1 minuto não deu oportunidade. Mas ele tinha esse movimento, essa indução aqui, olha essa oportunidade que o preço gerou. Vou mostrar para vocês um gráfico de 1 minuto, mas não tinha quebra de estrutura. Não façam operações ou não acreditem em operações, ela deu resultado positivo. A dificuldade que você tem é só uma. A dificuldade que você tem é só uma. Ou você faz do jeito certo, ou você não faz. Ou você acredita naquilo que você está posicionando todos os dias e estudando, ou você vai ficar somente atrás de quem posta a boleta positiva. E aí, o cara que posta a boleta positiva, hoje, amanhã ele não aparece. Aí amanhã você tá lá. Ah, porque o fulano de tal que vai postar a boleta. Aí o boleta, aí amanhã o cara erra. Aí, ou mais um operador, porque ele postou naquela estratégia tal, considerando coisas que eu nunca estudei na vida. Né? É boleta e vou sempre boletas positivas. Poxa, poxa. Então, infelizmente, essa operação não estava certa. Entretanto, porém, todavia, olha que operação maravilhosa. Por volta ali de 1h40, 1h50 da tarde, olha o que o preço fez. Quebrou a estrutura. Depois de vir de uma belíssima vez, retestou um ponto extremamente saudável. Retestou de forma clara. A operação foi tranquila. Alvo técnico, mesmo que o alvo que foi falando de tamanho do movimento, o stop dessa operação ficou extremamente barato. Um alvo, mesmo que muito demorado, 700. Era só você acreditar naquilo que é passado. A primeira referência aqui, a segunda, sempre coerente. Segue a conta. Simples, direto, nada. Vamos lá para o nosso gráfico de minuto. Vou apagar tudo e vou para o gráfico de 1 minuto. Vamos dar o gráfico de minutos, tá? Operações objetivas. Eu tinha que vir. Vou mostrar algumas ideias que a gente teve, algumas operações que os alunos pegaram lá na observar. Topo fundo, nada para fazer, mercado caiu em linha reta. Topo fundo, eu até esperei uma situação para comprar o índice, tá? Mas ele, infelizmente, hoje era 100% vendedor. Falei isso com o pessoal. Felipe, mas tinha um FVG aqui, o preço chegou. Eu já falo, cuidado de me mostrar isso aqui. Minha operação ficou aqui. Eu fiquei a centavos de dólar para se acionar, para buscar o meu alvo técnico. Né? Fiquei por muito pouco. Observe o que aconteceu. Ele não me acionou no detalhe. Quando voltou, aí eu já sempre se toca no meu POI. Desenvolve, chegou a pagar 400 pontos. Tá nesse, tá nesse trade. Por que, que eu não vou? Por que não? Felipe, aqui tinha um order block, tinha, o mercado tinha invertido, tinha voltado na nova estrutura. É outra operação que também não acionou. Ok, lembra que eu sempre falo, liquidez é oportunidade. Você vê a liquidez, é a oportunidade que você para operar. A liquidez aparece, simplesmente executa. Apareceu uma liquidez em cima, o preço não está passando, segue a conta técnica. Apareceu uma liquidez no fundo, o preço não rompeu, está falhando, segue a oportunidade. Depois disso ficou bem feio, tá? E aí eu até esperei, que, sincero, esperei essa outra referência. Nesse FVG, não. Por quê? Porque o meu stop não ficou técnico. Eu esperei esse camarada aqui. Observa, é o gráfico de. Era a minha região que tinha ser testada como uma oportunidade de liquidez. Eu trabalhei com essa estrutura, seguindo a referência de continuidade. Felipe, qual a diferença desse trade no 1 para os 5 minutos? Porque no 5 minutos a tendência ainda era de baixo, invertido o fluxo aqui. Enquanto não inverte fluxo, todo movimento é de continuação. Era toda uma indução. O preço veio mitigado, a gente está observando essa situação aqui também. Impulsão, correção de mitigação e continuidade. Não tem muito o que fazer. Os alunos aproveitaram essa região, essa região, essa região, aproveitaram todos. Isso entregou de forma simples,
E, obviamente, no final da tarde, no início da tarde ali, esse bloco, tem todo o cenário. Felipe, essa operação é fácil de ser simples, simples, simples. Por quê? Movimento que caiu reto e subiu reto. Ah, mas ele subiu mitigado. Não. Caiu reto e subiu reto. Você tem que ter a malícia. E repito, eu não vou falar o que você quer ouvir. Eu vou falar o que precisa ser dito todos os dias. Eu falo. É objetivo, é simples e é por isso que é tão. Nós não focamos em operações, só focamos no operacional coerente e 100% lucrativo. O preço está caindo. Eu vejo isso daqui como liquidez. Como isso aqui veio de uma região já que deu trade, eu tomaria um pouco de cuidado com essa região. Deixo ela marcar. Mas eu focaria no order block de pavio, que pode ser uma belíssima situação aí para você se posicionar. Se falhar nessa movimentação, chegou nessa região, falhou, tu vende. Chegou nessa região, o mercado não foi, vai executar dentro do gerenciado. Marquem as duas regiões e sigam o protocolo operação, mais estrutura, mais gerenciamento. Tudo aquilo que ficar repetindo e remoendo dia a dia aqui você. O dólar simplesmente sem nada de continuação fazer. Subiu, Felipe, esse FVG eu tinha que ter ficado nesse FVG. E aí, o que você acha? O mercado de ontem já estava subindo. Abriu quebrando estrutura. Deixou essa região aqui, se validado, que era uma zona de troca de polaridade, mas tem que ser comprador e não tem muito o que fazer. Se você considera a continuação do preço e esse outro order block aqui, tu tem que ser comprador, independente de ambos os movimentos. Você concorda? Sim, executa. Se não concorda, não tem nada para fazer. Ponto final. Essa outra movimentação aqui, existe algum um minuto, fundo, topo. Não corri 50 Big Boss. Isso aqui, fake chop. Ah, Felipe, mas eu achei que isso aqui era liquidez, o preço manipulou. Bacana. Quando você tem esse movimento acontecendo e essa volta, você precisa estar atento a alguma situação que é muito simples. Máximo, corrigiu 50%, mais a estrutura inicial, corrigiu. Corrigiu, eu posso fazer essa venda aqui com esse movimento que está? Eu não faria. Ah, mas eu fiz, Filipão. Tudo bem, que às vezes você faz uma operação que não prestou atenção no detalhe, não está dentro da sala ao vivo. Vai executar aqui e tá certo. Vai pegar a operação, seu stop são quantos pontos? 5 pontos. Seu alvo, vou colocar aqui alvo de 20, mas você sabe que seu alvo é de 15 pontos. Tu tomou o stop. Qual a dificuldade nisso? Ah, não, porque o stop banaliza o stop dá 13 pontos na cara do alvo. A depender do operador, observe esse tipo de ação, vai sair no zero. Vai proteger porque chegou muito próximo do seu take. 13 pontos, poxa vida. E depois que ele roubou, infelizmente ele só. Essa compra, eu. Ah, mas no minuto eu não marquei isso aqui como chop. Aquele famoso. Eu marquei isso aqui como aquele famoso ponto de ação. Abaixo dos 50% tinha um FVG. Era só executar. Aí que tá. Você olha a diferença de um operador quando você enxerga os referenciais saudáveis. Era muito mais interessante e a partir de você trabalhar nesse Fair Valley aqui ou esse Liquidity Dot, com uma sequência dupla de FBG. Olha o preço lá tocando pouco mais de 20 pontos para você, o risco retorno de 4,5. Lindo, lindo, lindo. Você sai de uma operação negativa, toda a coerência. E se você está seguindo a linha de raciocínio de subida do preço, não vai pensar vai pensar em continuação. E se o mercado está continuando a subir, esse ponto, você tem abaixo dos 50% do comprador. Esse ponto ele é legal, lado dos 50%, eu evito. E se você tem essa outra situação abaixo, isso aqui se torna um ponto de indução. A vez quando o gráfico de é muito mais tranquilo para você, está devendo algo. Então, para amanhã, por mais que você possa estar pensando aí em algo, não ficou posicionado swing trade, para amanhã você tem que ir. O mercado precisa chegar nessa região. Chegando nessa região, manipulando essa região, tá?
vendido. Chegando nessa região avançada, uma nova estrutura, vai trabalhar do mesmo jeito, seguindo a mesma linha de simples e objetivo. Nada mais te interessa, porque você é o cara que sabe o que precisa fazer e vai lá e executa. Tranquilo e calmo, sereno e com muita disciplina. Eu quero te ajudar. O link está na descrição desse vídeo e você só precisa encher. Eu vou fazer. Então, vem comigo aprender, lucrar, entender e desenvolver mais. Um grande abraço. Com Deus. Valeu!